cada escombro, em cada esquina, me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Existe amor em ST, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra E aí, dizer. Glaucia, boa Boa noite. noite. Estamos no Boa noite, horário? pessoal. Hã? Nós estamos no horário? Estamos, né, Bia? Estamos 10 horas em ponto, ó, 10:01 agora. 10 e 1, então tá bom. Aqui eu tô com dois horários diferentes aqui no meu relógio. Ô, Bia, primeiramente Ah, eu quero te agradecer, é um prazer estar aqui com você, quero que você saiba disso, é um prazer imenso estar vendo eu que você aqui. agradeço. E eu deixei já escrito uma apresentação, tá? Para o pessoal que quiser ver Aham. mais, quiser saber mais sobre a Bia, tem os dois endereços da Bia aí disponível para quem quiser seguir. Ô Bia, você é graduanda em psicologia, né? Achei muito bacana. Você se Aham. auto-intitula ativista ambiental, feminista, fotógrafa documental, participa de dois coletivos e um deles é o coletivo feminista Casa de Marias e Mirassol. Uau! Com 23 É, anos, parabéns! Arrasou, obrigada, Glaucia. A arrasou. gente tem que tá indo, né, nas lutas social. Muito Porque não bem. para, isso aí não para, tem sempre. Tem sempre, né, Bia? Existe uma história aí por trás, né, de toda essa luta. Ô, Bia, antes da gente ir diretamente para o tema, que é sobre as moradias é, populares, né, para quem já está acompanhando aí a divulgação do vídeo, e o vídeo que eu divulgo dos convidados, que nem no caso da Bia que faz fotografia, são fotos dela, viu, gente, que eu usei, fotos que ela fez de vários lugares, Hum. fotos dela justamente lá na Vila Itália, o lugar onde eu fui fazer a visita para poder estar trabalhando essa questão. Mas o que eu queria, Bia, vamos, antes da gente iniciar, deixa eu te perguntar, você gostou da música do vídeo? Não existe amor em SP ou tem amor em SP? Nossa, eu juro que eu não ouvi a música, Você não Gláucia. ouviu? É do Eu segundo coloquei no vídeo? vídeo uma música do Criolo, Não Existe Amor em SP. Não sei se deu para você ouvir. Ou se você não prestou Nossa, eu não atenção. ouvi. Que pena. Não, mas eu gosto dessas músicas, eu gosto. Mas você gosta dele, das músicas dele. Espero que você tenha gostado, tá? Eu acho que tem a ver com o Aham. contexto. Ô, Bia, me fala uma coisa. Você teve um projeto, fez, né, um projeto sobre moradias populares, que foi uma das disciplinas da sua faculdade. Você comentou Aham, comigo. Por sim. que você escolheu esse tema? Você pode estar comentando com a gente? Sim, identidade social nas favelas, na verdade, é o tema. Eu escolhi esse tema porque justamente eu acho super importante, né, tá falando sobre as causas sociais, as causas da moradia, né? É necessário que a gente esteja abordando esse assunto, né? Porque é um assunto que não é muito falado, principalmente dentro da faculdade, dentro das salas de aula, dentro da educação, né? A gente esquece esses assuntos, são deixados de lado e é necessário que a gente, né, fale sobre. E por isso que eu sugeri esse tema para o meu grupo, por isso que a gente fez o trabalho, né? E por isso que, inclusive, a apresentação foi uma apresentação boa, foi de sucesso, né? O pessoal gostou bastante do tema. Sim, E é por isso que eu falei também para você que eu queria levar para outros lugares, né? Que não exatamente. ficasse só ali, né? Que não E ficasse deu só tudo dentro de tão uma certo, apresentação. né? E deu tudo tão certo que a gente se encontrou assim por acaso, e aí eu comecei a falar do lugar, e aí vi que você tinha fotos, e vi que você já tinha um projeto sobre o tema que eu estava querendo trabalhar, e foi fantástico, que bom que deu tudo certo.
O pessoal que fez esse projeto com você, e você, Bia, você já conhecia uma comunidade? E qual é o termo correto para que a gente utiliza? É comunidade, é favela? Porque existem várias formas de, né, que a sociedade chama esses lugares. E às vezes eu fico pensando, me colocando no lugar, porque nós estamos falando da comunidade, mas você não mora numa comunidade, eu não moro numa comunidade, mas eu já morei, eu conheço, eu tenho, né, assim, uma propriedade para falar não só de livros, né, que abordam isso, ou teóricos que abordam, mas também de experiência e também através de estudos históricos. E aí eu pergunto, você e o grupo que fez, vocês já conheciam esse local ou foi a primeira vez? Então, o meu grupo não conhecia. De lá do meu grupo, só eu já conhecia, já tinha um envolvimento com as favelas, né? E assim, o termo correto é uma coisa que pega bastante, né? Porque é o seguinte, eu conversando com os moradores da comunidade, eu chamo de comunidade, ocupação, eu vario, né? É bom que varie um pouco o Ocupação, eu gosto do vocabulário, nome não fica só. ocupação, sabe? Assim, do que. Se tiver, eu não sei se tem um termo correto, mas eu gosto da ocupação. Ocupação. Olha lá, meu tio tá me assistindo. Obrigado, tio. Ô, tiozão, sobrinha linda. Ô, Glaucio, então, não tem um termo correto. Porque várias pessoas gostam de chamar de um jeito, e principalmente falando dos moradores das favelas mesmo. Porque eu conversando com alguns moradores, né, e eu já mencionei favela, e o morador me corrigiu, falando que não, é comunidade, né? A gente gosta que chama de comunidade. E ele usou ele generalizou esse termo, né, comunidade, e falando que todo mundo gosta de comunidade, que chama de comunidade, mas não, na verdade não. Tem gente que gosta de que chama de favela, né? Porque eu acho que favela é um nome que é representativo. Então acho que ele tem um nome, um poder muito grande esse nome, essa palavra, né? Então eu gosto de chamar de favela, mas ocupação é um termo ideal. Eu acho que é um termo ideal, porque o pessoal está ocupando um lugar, né? Então, ocupação seria o termo mais usado, assim. Eu acho que é o mais que daria para aceitar, assim. A maioria do pessoal aceita. Certo, a favela às vezes fica um tema e visto até pelo social, uma coisa pejorativa, preconceituosa até, né? Ah lá, ele é da favela, você é favelado, né? Sim, é porque eles ligam isso ao preconceito. O Esqueci até de falar, preconceito, mas a aí criminalidade, né? Parece que todo crime caiu em cima da favela, da comunidade, como se não existisse, e nenhuma outra esfera social, nenhum problema, né? Como se todos os problemas estivessem somente ali. Ô, Bia, deixa eu te falar, nesse teu momento aí de estudos, né, desse projeto aí com as moradias ou com as ocupações, favelas, enfim, me diz uma coisa, falando da questão um pouquinho política, aí depois você pode falar aí da sua visão da psicologia, né, que você tem também esse envolvimento. As pessoas, né, dessas comunidades, elas têm noção, na sua opinião, que elas são massas de manobra? aí é que tá, né? Algumas têm, outras não, né? Então, algumas estão despertas, têm essa consciência, né? Então, eu conheci pessoas lá dentro que têm, mas muitas pessoas lá não, que é a maior parte da comunidade em si, né? É. Que é fácil manobrar, né? Uma população vulnerável. Extremamente População. vulnerável, extremamente vulnerável, né? Nós somos vulneráveis, né, o tempo todo, qualquer um, mas é real e não dá para negar, para a gente, né, esconder que existe uma população que está, sim, bem mais vulnerável do que outras. Isso daí é um fato. E, ao mesmo tempo que eu fico vendo os trabalhos sociais que são bacanas, eu penso que eles têm que ser pesquisados, sim. Isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser discutido. Porém, a impressão que eu tenho é que o tempo todo eles são só objetos de pesquisa e parece que não muda muito a situação de muita gente, né? Porque aquela ocupação já está com 5 anos,
eu conversei, se eu não me engano, acho que está com 5 anos, né, ali da Vila Itália. Não, acho que é uns 8 já, né? Já? Acho que é Mais, uns então, 8. mais. É bastante E tempo já. E ouvindo relatos de pessoas que estão desde o início, é lógico que houve muitas conquistas, sim, isso daí não dá para negar, né? Eles tem muita coisa que está na justiça para ser reconhecida, eles ainda estão num processo, se foi o que eu entendi quando eu estive lá, de conseguir a posse da terra. Eu não sei se eles já têm essa posse da terra legalmente, tá? Você Uhum. sabe dar essas informações para a gente? Então, na verdade, as últimas informações que eu tive, né, da comunidade é que eles vêm lutando, né, para ter esse direito legal de terra. 8 anos. E como agora? Hã? 8 anos já. Oi, Gã? 8 anos. É muito tempo, É muito muito tempo, tempo. né? E sem estrutura nenhuma quase ali, né? É difícil viver assim, né? Nenhuma, nenhuma. Uma vez até uma moradora comentou, né, que ela tinha muito medo porque lá chovia, caía raio e os fios elétricos ficavam todos no chão. Então, o perigo ele é alto, né, para uma descarga elétrica, no caso das crianças que corriam, né, lá na comunidade. Então, assim, é bem vulnerável mesmo. Então, sobre essas informações de terra, o que eu sei é que agora a favela vai se tornar uma ONG, né? Então, eles vão ter a primeira favela do Brasil, né? É a favela Vila Itália, que vai ter o projeto de revitalização, né? Que eles vão construir as casas para os moradores lá. Então, os arquitetos estão trabalhando junto, né? De modo a construir o lugar, né? Para eles, o lugar que eles tanto querem. Porque e vai ser lá mesmo, de forma adaptada. Então, essa é a última informação que eu tenho sobre isso. Agora, se eu tenho mais informação, mas eu não me lembro agora, porque minha memória é um pouco falha, muita informação na minha É muita cabeça. informação, todo mundo, isso é normal, Bia. Ô, Bia, isso que você está falando dessa revitalização, desse projeto, é algo que está relacionado com um projeto chamado Favela 3D, alguma coisa do tipo ou não? Isso daí é um outro Isso, projeto? Favela Marte 3D. O novo nome da favela é Favela Marte 3D. É que eu Ah, chamo de favela Vilitária porque ela já é conhecida, muito conhecida faz tempo Itália. por E o que Vilitária. tem a ver esse 3D? É o projeto? Vai ser o modelo das casas? Tá ligado com questões culturais ali dentro mesmo, que vai ser construído tudo ali dentro mesmo da comunidade. Então, eu acho que tem a ver com os projetos das casas. Por quê? Porque eu não estive muito conversando nos últimos meses com o líder da comunidade, que é o senhor Bem-vindo. Né? A Sim. gente conversa, né, há um tempo, mas informações a fundo do projeto eu não tenho. Mas eu acho que por ser 3D, deve ter a ver sim com o espaço, né? A maneira como eles vão fazer, arquitetar as casas, acho que deve ter a ver, sim, provavelmente. Eu tomara que dê tudo certo, né? Que o pessoal consiga realmente colocar esse projeto em prática e que se torne mesmo a primeira comunidade do Brasil a ter aí um exemplo, um modelo, e que essas pessoas elas venham a ter uma comodidade maior, né, para elas poderem sobreviverem, viverem, né, ali dentro. E quando eu estive ali conversando com o senhor Bem-vindo, eu conversei com ele ali dentro da escola, né? Foi construída uma escola ali, parece-me que com recursos de ajudas de empresas privadas, e não sei se teve algum envolvimento diretamente da prefeitura, né? Percebi também que estava faltando água no local, porque eu cheguei e tinha um caminhão-pipa ali, né, colocando água, então eles acabam não Ah, tendo acesso a muita coisa. E a própria escola ali acaba sendo meio que um reforço, porque ela não é reconhecida pela diretoria regional, né? Pelo que eu entendi, ainda não foi reconhecida. Porque seria uma boa se tivesse esse reconhecimento para as crianças, para elas poderem se locomover com mais facilidade, porque o acesso ali para elas até as escolas, não sei se tem escola muito próxima ali ou não, é mais difícil. Eu não sei nem até que ponto isso seria bom ou não, mas que seria mais fácil para os pais que trabalham e tudo mais, seriam, né?
uma organização ali, um reconhecimento dessa escola. Provavelmente esse reconhecimento deve fazer parte desse projeto, né, Bia? Aí dessa comunidade da favela 3D. Acredito que sim. E qual foi o seu envolvimento na escola? Você chegou a fazer algum projeto com o pessoal de lá? Que eu vi umas fotos muito bonitas que você tirou lá do local. Ah, sim. Na verdade, o que acontece lá na favela, que tinha antes disso, tinha uma biblioteca, então não tinha essa escola, tinha uma biblioteca pequena, né? Não era muito grande. E lá tinha um computador, aqueles computadores antigos de caixa, sabe? Que são grandes assim. E tinha vários livros. Então, essa biblioteca era improvisada, né? Sim. Na época que a Solange, né, atuava como coordenadora principal de lá, essa, essa biblioteca existia. Então, quando o senhor Bem-vindo passou a coordenar a comunidade, foi retirada essa biblioteca de lá e se colocou uma família no lugar, né? E aí se criou a escola, né? Primeiro era um barracão vazio, e Sim. aí foi se tornando, foi ganhando forma, né? E, e virou atualmente a escolinha da comunidade. Então ainda não tive tempo, na verdade, na época da Sol, eu tinha sido convidada para dar aula lá, né? Que os alunos não tinham muitos recursos e tal, mas eu lembro que na época eu ia pensar sobre o assunto, mas como eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, né, acabou que não virou isso. E então o que eu mais faço, minha contribuição lá na comunidade, ela é para divulgação, né, delas, da comunidade em si, através das redes sociais. Então, meu trabalho voluntário hoje consiste nas redes sociais, porque com a pandemia a gente se afastou, né? Então, a maior parte dos voluntários se afastou. Ou agora, né, atualmente retomou as atividades lá. Mas eu faço virtualmente, então eu cuido do Instagram, das redes sociais da favela junto com outros voluntários. E eu tiro muitas fotos de lá, então várias pessoas conheceram a favela através das minhas fotos, né? Então, o meu papel vai além das fotos, lógico, né? Porque nos poucos dias que eu estive presente na comunidade, né, antes da pandemia, não, durante a pandemia, que a gente ia de 15 em 15 dias mesmo, né? Sim. Durante a pandemia, a gente ia de 15 em 15 dias, eu e o Guilherme e a Bruna, a gente ia lá para estar conversando com os moradores, né? Porque o nosso projeto inicial era fazer gravações de vídeos, né? Onde o pessoal de lá pudesse contar o motivo deles estarem onde estão, né? Porque o pessoal olha de fora e acha que é favela, pronto, né? Um preguiçoso lá que não quer trabalhar. Porque o pessoal rotula assim, às vezes. Porque a maioria do pessoal, né? Você pode ver, você pode ir lá na reportagem da favela, né? Em que aparece que o Edinho, né? Acho que estava no Diário da Região, que o Edinho ia, né, dar uma parte do dinheiro para ajudar nesse projeto de revitalização da favela Marte 3D. Tal. Aí o pessoal lá comentando, né? Ai, tá fácil invadir terras, né? Tá fácil não sei o quê, né? Como se conhecessem a realidade dessas pessoas. Então, por isso existir, a gente tinha decidido iniciar esse projeto, né? Em que eles pudessem contar o motivo deles estarem onde estão, né? Fazerem o que fazem, e que isso chegasse na mídia, que isso chegasse através das redes sociais, que isso fosse levado, que isso fosse falado, né? Porque os estereótipos em relação à favela são muitos hoje em dia, são muitos mesmo. E ainda existem, né? A gente não fez nada ainda.
né? Por isso que eu estou aqui, tentando fazer o meu possível para, né, tentar contribuir socialmente. Porque, na verdade, a gente vive numa conformidade social, né, Glaucio? Porque a gente é conformado com a nossa realidade. O pessoal se conforma. Às vezes não, mas eu falo assim, muitas vezes a gente não reconhece que a gente tem uma capacidade, um poder ativo, né? Que somos agentes ativos sociais. Então temos capacidade de provocar uma mudança social, né? Somos seres capazes, porque na verdade a nação se constitui pelo povo, o povo é a nação, né? Somos a nação. Então, se a gente quer os nossos direitos, se a gente, né, precisa dos nossos direitos, a gente tem que ir atrás dos nossos direitos, a gente tem que olhar pelo direito dos outros, né, também. Excelente, Eu com tenho mais... certeza. Com Pode falar? certeza. E como que vocês finalizaram, né? Se vocês mudaram aí a questão do método de não entrevistar, como que deu a continuidade do trabalho, Bia, na comunidade? Então, aí ocorreu aquela pausa, né? Quando a gente estava começando esse projeto, até fez bastante gravação, mas a gente não divulgou. Obrigada, João Lucas. A gente não divulgou todos os vídeos, então foram muito poucos divulgados lá, entendeu? E então a gente. Qual que foi a pergunta, Klaus? Que me fugiu, me dá branco às Não, vezes. tranquilo, às vezes também, Bia, é normal. Como que vocês finalizaram esse projeto? Se vocês Ah, conseguiram, sim. a pandemia Aí, acabou atrapalhando mesmo, e aí não rolou, como que não. foi? Então, na verdade, não foi a pandemia, foi o Senhor Bem-vindo, porque a gente estava fazendo no meio da pandemia já, entendeu? Mas o Senhor Bem-vindo, que é o coordenador da comunidade, ele falou para a gente dar uma pausa, porque eles iam fazer a reforma na escola, né? E eles iam cuidar de outros assuntos. Então, o coordenador da comunidade falou para, então a gente, né, respeitou e paramos. Então, aí foi tomando outro rumo e eu acabei entrando em outros projetos, né? Então, muita coisa na cabeça, muita coisa. Então, acabei ainda Eu não sei. voltando para lá. E você vai retomar ainda, esse projeto é maravilhoso, eu tenho certeza que aos poucos tudo vai se ajeitando, né, Bia? Você ainda é graduanda, tem bastante coisa para fazer. E o que eu queria te perguntar, Bia, é o seguinte: os relatos das pessoas, como você disse que elas explicavam, porque elas estavam indo para lá, que muitas vezes as pessoas olham, tá vendo, conseguiu no mole, né? Isso que você colocou, né? Lê o jornal, mas não sabe o contexto que tem por trás da notícia, né? Toda a situação. Como eram esses relatos? Então, na verdade, o motivo pelos quais eles estão onde estão são vários. Mas em contexto geral, né, o que acontece? A gente ainda vive numa era tecnológica. Então, com o desenvolvimento da tecnologia, acontece que muitos empregados, né, são dispensados. Então, muitos trabalhadores são dispensados. E esses trabalhadores, geralmente em serviços informais mesmo, eles são dispensados e acontece que há o desemprego, né, o desemprego que é comum. Então, a pessoa que estava numa casa de aluguel não consegue mais pagar o aluguel, né? A pessoa que vive em outra situação, né, não consegue mais viver naquela situação que ela estava. Então, ela se retira com a família, né? Na verdade, não se retira, né? É expulsado, porque não tem o poder aquisitivo que precisa para se manter onde estava. E aí, falar desses motivos é falar do contexto histórico, né, Glaucio? Porque essas favelas, ela não existe agora. Ela existe lá, desde lá de trás, muito lá de trás.
Então, é um Desde quando o problema Brasil, crônico. né, queria se tornar uma França que tinha vergonha, né, dos seus negros, e tem ainda, né, essa que é a verdade, o eterno sonho de uma elite branca, né, o Brasil ainda tem, né, e Sim, as pessoas sim. pobres e negras e algumas brancas, exatamente, capitalismo selvagem, vai empurrando as pessoas para essas situações, né, e tem gente que romantiza, né? Eles são eternamente projetos de pesquisa e ninguém resolve o problema dessas pessoas. Sim. Né? E por isso que a gente fala o nosso papel, E, o na verdade, não nosso. são essas pessoas, né? Deixa eu corrigir aqui. Somos nós, né? Aham. Nós somos a comunidade, nós somos todos nós a favela, né? Somos a sociedade, né? E dentro dessa Somos fruto sociedade existem disso. várias outras. Hã? Nós somos frutos disso. Sim. E, aproveitando que eu estava falando que, né, que são várias outras sociedades dentro dessa sociedade maior que a gente tem, as favelas, elas se organizam sozinhas. Então, o pessoal acha que as favelas são tomadas pelo crime, né? Que todas as favelas têm criminalidade, né? Que todas as favelas necessariamente têm o tráfico, são comandadas por tráficos, e não é bem assim, né? Existem comunidades pequenas, né? E o pessoal acaba esquecendo, né, o que o pessoal está fazendo lá. Porque eles estão lá não porque eles querem, mas é uma maneira de resistência mesmo. Uma maneira de resistir, de viver, né? O pessoal passa anos lutando por uma moradia, né? E muitas vezes passa a vida inteira lutando por uma moradia que nem consegue, porque não tem o que precisa, que é o dinheiro, que não tem as oportunidades não são dadas para eles. Então, lá nas favelas, principalmente, eu conversei com um conhecido lá no Complexo da Maré, que é uma favela que tem cerca de 140 milhões de casas, é gigante, assim, é imenso. E lá sim existe o tráfico, né? Porque não é uma comunidade pequena onde existe a centralização do poder da comunidade, que é das pessoas que constitui, do povo que constitui lá dentro. Então, por ser uma favela maior, acaba que sim, tendo a ocupação do tráfico, é mais fácil, né? E vendo o tráfico também como uma alternativa fácil, né? Deles conseguirem sair da situação que eles estão, né? Então, muitas vezes as drogas, eles veem as drogas, o tráfico de drogas como uma alternativa fácil de realizar isso. Mas, então, o pessoal fala, é só conseguir um emprego. Mas quem vai dar emprego para quem não tem qualificação? E a pessoa, que nem o Milton Santos fala, né, que é o geógrafo brasileiro, ele fala que Maravilhoso, quando incrível o trabalho é dele. sem moradia não existe cidadão. Então a gente não tem um problema só de moradia, a gente tem um problema de cidadania. O pessoal não é considerado cidadão. E aí todos os outros direitos ficam Comprometido, excludentes, né? porque eu não Comprometidos. tenho moradia, então eu não existo para o Estado, né? É, Eu não existo é, para o Estado, né? Acontece isso, na verdade, né? Eles são pessoas invisíveis, mas eles estão ali, poxa, né? E até quando? Vai só debater e o problema não vai ser resolvido. É muito triste e a gente fica agonizado, né? A gente fica sim, agonizado. Eu fico imaginando também as pessoas lá dentro querendo, né, ver o problema, a situação resolvida, a casa adquirida e não consegue. Isso que você muito bem colocou. Passa a vida toda sem conseguir o básico, que é um teto para se proteger de um raio, de uma chuva, de um sol forte, de você se aconchegar com o seu parceiro, com seus filhos, caso você tenha. Eles estão ao relento, né? estão. Estão jogados, estão fadados ao Deus dará, né? Eles são assim. E a situação é assim historicamente. Aí eu Porque. lembrei, Hã?
Você falou, né, Lembrou? eles estão ao Deus dará. Eu lembrei daquela música do Gil e do Caetano, né? E se Deus não dá, como é que vai É? ficar? Ou negar, É. Deus dará, diz que deu, diz que dá, e se Deus não dá. Eu lembrei dessa música, desculpa, Bia, que às vezes vem a música na cabeça, eu Acha? não controlo. Não, é bom lembrar. É, É, e aí, ela falou aqui, ó, a Rafa, Nida, eles não eles não têm nem têm comprovante de comprovante de residência. residência. Então fica difícil Não conseguir tem. trabalho sem comprovante de residência, porque é o mínimo que se exige quando vai pedir uma carteira, né, assinada, que vai passar por uma entrevista. Como, onde você mora? Ah, eu não moro. Ah, eu moro debaixo do É? pontilhão. Então, então. E aí, Né? quem vai dar oportunidade de emprego quando você fala que você mora na favela? Os próprios moradores falam isso. Que há muito preconceito com relação a isso, né? Então, é uma população esquecida. E eles já são esquecidos faz tempo, porque a favela é composta não só de pessoas comuns, vamos dizer assim. São pessoas historicamente já oprimidas, que são os índios, né? São os imigrantes, né? Lá na favela militar mesmo, tem imigrantes lá, tem índios lá, tem negros lá, então população excluída, população de baixa renda. Então cada um, apesar de cada um lá ter sua história, né? Isso sem falar dos moradores de rua, né? Porque, né, cada um também tem sua história do porquê foi parar na rua, nem sempre é por causa das drogas, né? Nem sempre, né? Cada um tem uma justificativa, né? Uma história. E, inclusive, falando da história, eu lembro do Pereira Passos, quando lá em 1800 e pouco, né, teve o bota abaixo, né, que ele colocou o bota abaixo, ele mandou remover todos os cortiços sem mais nem menos, porque ele queria transformar a cidade como Paris. Exatamente. E aí, essa Foram as população foi para avenidas, onde? né? Eles foram fazendo as avenidas, eles contrataram um arquiteto de Paris, pagaram horrores, né? E expulsaram toda a população, porque aquilo era feio. Aquelas pessoas É, ali naqueles cortiços estavam deixando o lugar feio, com mau cheiro, né? É assim que essas pessoas são tratadas. Isso não mudou, sim, né? Isso não mudou. Eu vejo hoje um número muito grande de haitianos aqui em São José do Rio Preto. Não sei se você tem bastante. percebido, né? Lá na E favela mesmo. exatamente. E eu vejo como as pessoas têm se portado aqui com relação a eles. Eu já vi pessoas, sabe, atravessando a calçada para não cruzar. Como se olhasse É, e já falasse, sei lá, é imigrante, é negro, é bandido, né? Parece que já vem todo aquele estereótipo em cima. Isso tem que acabar, né? Isso tem que ser criminalizado, isso tem que ser denunciado. E foi muito interessante, porque esses dias eu fui conversar com uma haitiana, dentro da farmácia, eu falei, gente, ela é haitiana, eu tenho certeza, eu vou puxar a conversa com ela. E é interessante que eles falam em francês. E eu tô fazendo umas aulas de francês, eu nem sei se a minha professora de francês está aqui assistindo, mas se ela tiver, ó, ela é supimpa. E ela me contou que ela veio, né, para cá, e para trabalhar, sim, né, porque eles têm vários problemas, inclusive que ela já está trabalhando, falou que ela tem uma vaga de serviços gerais no Rio Preto Shopping, com carteira assinada, ela está gostando daqui, porém ela achou estranho eu puxar conversa com ela, porque ela falou que os brasileiros não conversam com os haitianos. E por que eu ah, estava conversando com ela e em francês? Aí comecei a conversar, né, Bia, que você já me conhece, eu já fiquei lá 1 hora na farmácia, batendo papo. E aquilo que você falou, tem vários motivos, né, para eles virem. Nem todos, né, acho que a maioria não está ligado ao crime, não está ligado ao tráfico, e esse preconceito sim. precisa acabar quanto antes, né. E o João Lucas, ele fez, ele não sei se ele fez uma consideração ou uma pergunta aqui. Você consegue ver, Bia? Então, e no meio dessa realidade, temos diversas. Lá em São Paulo, É, né, que eles ocupam por motivo de sobrevivência, que são considerados bandidos, exatamente, né? é, É como o é. governador que mandou colocar pedras, não foi? Para os moradores não deitarem, que o Nossa, Lancelotti foi lá e tirou, né? Então, sim. o que a gente pode esperar,
com essa população de um país, né, onde nós temos um governador que coloca pedras sempre, literalmente, fora todos os outros problemas que a gente vem enfrentando, né, para a comunidade pobre. E aí, falando disso, o incêndio, né, no edifício que aconteceu em 2018, um edifício que era ocupado por pessoas que moravam na rua. Então, o pessoal o pessoal ocupou, né, o pessoal das lutas sociais ocupou, né, o pessoal sem casa, e viu lá o prédio abandonado, entrou, né, e estava morando lá. E aí ocorreu esse incêndio no edifício, chama Wilton Paz de Almeida, né, esse edifício. E foi em 2018, não é muito, né, longe desse período que a gente está agora. Está bem recente, historicamente recentíssimo. E morreram, né? Várias pessoas morreram. E aí, o mais engraçado de tudo é que culparam as pessoas que estavam ocupando um lugar que não era para ser ocupado porque estava abandonado. Mas ninguém olhou para a questão de que o que essas pessoas estavam fazendo lá, né? Que, na verdade, elas queriam um lugar para ficar. É muito simples, é óbvio isso. Mas é mais fácil culpar, né, eles do que o poder público. Né? Mais fácil fazer isso, né, do que culpar o pessoal que realmente é responsável, o pessoal que tem esse poder, né, que tem essa possibilidade, né. E a moradia ela é um direito constitucional, né? Tá escrito na Constituição. Exatamente, Artigo 6º da né? Todo Constituição. cidadão tem direito a uma moradia, estudo, atendimento médico. E quantas coisas que não temos na lei e nunca vamos ter na prática se não tiver luta, né? Ô, Bia, eu queria, assim, a gente tem ainda um tempinho, né? Se você me permitir, eu queria colocar mais uma questão. Tranquilo, eu tô aqui de boa conversando. Se quiser estender também por mim. Tá, ó, eu vi uma entrevista, puxando agora assim, sempre tá ligada à história, mas eu queria puxar um pouquinho para essa questão aí da psicologia, né? Eu vi esses dias uma capa, eu não sei se foi da Carta Capital, de qual revista que foi, dizendo que as crianças que vivem em violência, né, em situação de violência, ou de insalubridade, e outros termos mais, né, que nós temos aí para falar sobre isso, tem não sei quantos por cento de chance de ficarem mais agressivas, de terem transtornos, né, e tudo mais. E a foto da reportagem é justamente, né, crianças em situação de miséria, é uma foto numa comunidade, né, numa ocupação, numa favela. E fazendo uma relação da seguinte forma, Bia, a violência, ela está, não é que ela pode, ela está instalada em qualquer classe social, né? Isso nós sabemos, que isso, o filho do pobre apanha, não sei se dobro ou triplo, tem filho de rico que apanha, tem gente que mora na favela que sofre violência, tem mulheres que sofrem violência também, né, na alta sociedade, mas a gente às vezes não fica sabendo, porque ocultado é diferente da pessoa que é vulnerável, que ela está exposta, né, a todo tipo de visualidade, de críticas e tudo mais. Se a gente for pegar essa questão da violência, na sua, vamos dizer assim, nessa tua trajetória até o momento, né, que você é graduando aí em psico, a criança que sofre toda essa violência dentro das comunidades, e vamos pegar uma criança que sofre violência, mas que ela tem condições de ter um tratamento e tudo mais, como que fica assim, para você que está nessa área, como que você vê isso? Que ela tem condição de ter um tratamento, você falou? E aquela que não tem da comunidade, se ambas sofrem violência, uma vai ter condições a ter tratamento, se a família tiver consciência e aceitar, porque ela vai ter um plano de saúde, ela vai ter R$500 para pagar a consulta no bom psiquiatra, e as que não tem? Então, né? Aí a coisa realmente fica feia. Porque essas crianças que não têm um tratamento, elas vão crescer, né? Com muita chance de ter um desenvolvimento de transtorno mental. Né? É possível, não, eu não posso falar que é certo,
Mas essa pessoa é uma criança, né? Se ela sofreu violência, imagina se for uma violência sexual que ela tenha sofrido. A situação é mais séria ainda. E isso acontece muito, a violência contra a mulher, ela é muito presente dentro das favelas, principalmente, ela é presente em todos os lugares, né? Mas nas Sim. favelas, ela se torna mais opressora ainda, ela se torna mais agravante ainda. Então, uma criança que não vai ter esse acesso a esse tratamento psicológico, realmente ela vai ter uma grande chance de desenvolver algo bem. E assim, falando de comportamento, na verdade é um ciclo, é uma bola de neve, né? Porque se as pessoas estão no meio de violência, falando das favelas maiores que tem o tráfico e tudo mais, e se é um indivíduo que está incluso dentro de um grupo, né, de traficantes, por exemplo, esse indivíduo ele vai reproduzir um comportamento. Essa criança que vai estar vendo esse meio, ela vai reproduzir, tende a reproduzir um comportamento mais agressivo, mais de sobrevivência lá dentro, né? E o pessoal lá está sobrevivendo. Então, tem muito estresse, tem muita, né, muita incerteza, é uma moradia provisória. A qualquer momento eles podem ser despejados, né? Ou mortos lá mesmo, né? Por diversos fatores, né? Não só pelo risco, né, deles estarem vulneráveis como estão, muitas possibilidades, Sim. mas a saúde mental dessa população fica mais comprometida. Fica mais comprometida. Inclusive, o que eu até esqueci de falar, mas eu criei um grupo, né, de psicólogas que atende a comunidade atualmente lá, né, comunidade militar. Então, essa ajuda é um grupo pequeno, não é grande pela demanda, né? Porque são mais de 600 pessoas lá dentro, 600 famílias. Então, não existe esse tratamento, não existe esse olhar para a comunidade, né? A comunidade é esquecida em todos os sentidos, então isso faz diferença, realmente, ter um tratamento, né? É porque as pessoas utilizam muito, às vezes, frases de efeito, de autoajuda, né? De que tudo vai melhorar, a gente tem que ser forte, É. mas cansa também ser forte numa situação de miséria, né? Numa situação de desconforto, com dor sem um remédio para tomar, com fome, estômago doente, sem nada para comer, né? Como se E fosse fácil, né, sair dessa situação. né, como é que eu faço? E aí tem pessoas que acabam indo para o alcoolismo, para a prostituição, e essa situação me faz lembrar, né, já que você lembrou da questão histórica, logo no início da Revolução Industrial, Londres era uma cidade imunda, né, porque era muito lixo, não tinha coleta de Sim. lixo, e aquelas indústrias, aquelas fumaças, e os donos dos meios de produção construíam já os cortiços para os moradores ficarem ali, perto, então eles não tinham vida, era da casa para a fábrica, da fábrica para casa, e muitas vezes o salário era tão Explorar. baixo, porque tinha tanto desemprego, né? A história, ela dá dicas, ela se repete muitas vezes. Tem historiador que fala que não, eu digo que sim. E, e essas pessoas acabam sendo extremamente, né, expostas a todo tipo de situação. E naquele momento, o alcoolismo, a violência contra a criança, né, porque nós temos ali o início da exploração do trabalho infantil, crianças que ficavam amputadas porque ficavam pegando fiozinho debaixo das máquinas, né? As Yes. mães não tinham direito nenhum, já que você faz parte aí do coletivo feminista da Casa de Marias, né? Em Mirassol, além delas não terem com quem deixar, os filhos terem que deixar dentro da fábrica, muitas crianças morriam de problema pulmonar, né? Sim, nossa. Pingar. Então é uma história de luta que já estão, né, muito tempo. Isso porque eu estou falando lá da Europa, né? Eu estou dando exemplo lá da Europa, depois a Sim. nossa evolução, vamos dizer, né? A imitação industrial de um modelo, né? Colonizador aí, que massacrou também aqui o trabalhador de todas as formas, seja na indústria, seja no campo,
né, Bia? A mão de obra também no campo, extremamente explorada. E muitas dessas pessoas que estão em comunidades, elas são frutos dessa desigualdade social. E quando a gente fala em Sim. moradia, eu não estou criticando, tudo bem, vai morar numa mansão, a gente vê aquelas revistas, né? As pessoas adoram mostrar, fulana mostrando a Sim. sua casa, Aham. e tudo mais. E aí você vê uma outra parte da população lutando para que as pessoas tenham moradia. É um abismo social, né? É uma segregação que existe, né? Dentro do próprio meio que a gente vive, existe uma realidade distinta, né? Existe uma realidade dispersa. E a questão é e o porquê não existe o acesso da população a essas casas, né? Hoje existem programas habitacionais imensos, né? Várias casas padronizadas foram construídas, Minha Casa Minha Vida, no governo Lula. Construíram várias casas e, e uma parcela dessas casas foram entregues, sim, mas uma grande parcela delas não foram entregues, né? E por que não foram entregues, né? Então, o governo, ele, além dele fazer mau uso do dinheiro, né, existe a questão do setor imobiliário, porque o setor imobiliário, ele não é controlado, né, nesse sentido. Então, ele vai o quê? Querer aumentar, com a especulação imobiliária, o lucro, né, com a venda das casas, né, com os terrenos. Então, ele não vai querer perder. E então não temos um controle do setor imobiliário e por isso essas casas acabam não chegando para a população, né? E além da má gestão do governo. E por que há uma má gestão do governo? Ainda mais a fundo. Uma questão de valores sociais, né? Valores inclusos dentro da sociedade, né? Que são o valor econômico, né? Então, atualmente, o econômico é mais valorizado que a vida humana. Está claro, é evidente. Porque e isso já faz séculos. Desde que desde que Karl Marx, né, falou que com a mercantilização, né, o nosso valor foi reduzido ao dinheiro. Então, a nossa vida é reduzida a isso. Então a gente vale esse papel que deram um número para ele, e a gente usa para comprar as coisas. E a nossa vida vale menos que isso atualmente. Por quê? Por que a nossa sociedade chegou onde chegou, né? E atualmente, então eu acho que assim, para se mudar a situação das favelas, né, se mudar a situação que existe hoje, é necessário que se mude não só alternativas, e políticas públicas para o pessoal que mora na favela, políticas habitacionais. Então não adianta construir um monte de casa e elas não serem entregues, né? Existe um impasse entre a teoria e a prática já faz tempo, né? Já faz tempo. Então, os valores sociais teriam que ser modificados também, teriam que ser revistos. A gente está no momento capitalista, então vamos para o comunismo. Não, ninguém está falando de comunismo. Porque eu acho que os dois lados existem extremos. Existem, né, os lados radicais dos dois extremos. Sim. Mas eu acho que muita coisa pode ser pensada. Porque muita coisa, né, atualmente num governo capitalista, não faz as coisas andarem. As coisas estão como estão e a gente não se enxerga como um agente possível de mudança, né, dentro da sociedade. Então a gente não se Exatamente. vê, a gente se vê fraco, né? A gente, apesar de querer mudar alguma coisa, a gente, nossa, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que É medo da repressão, né, Bia? Isso também é histórico, né?
Se a gente for parar para analisar, o número de escravos, né, era muito maior do que o número de senhores. Mas a repressão, o medo, né, o terror, né, que criava em cima deles, da mente deles, né, muitos ficavam aterrorizados. Muitos lutaram. Nossa, vamos falar dos quilombos, né, aí que estão querendo destruir, né, os quilombolas, os lugares que ainda preservam essas culturas, mas eu acredito que a cultura ela vai sobreviver, a arte brasileira ela vai sobreviver. E caminhando assim, já para a gente finalizar, Bia, já que você falou de Karl Marx, e quando a gente fala desses assuntos, não tem como a gente não cair na questão, né, da luta de classe. Né? Não tem como a gente não citar Karl Marx, né? E é muito comum, quando a gente cita Karl Marx, a gente ouviu muita crítica assim, mas as pessoas pegam, né? Só pega aquilo para interpretar o que ela quer. Não, né? Pera lá, eu tenho pessoas aí que fazem parte de estudos, vou aproveitar, tá? Para fazer aí a divulgação do camarada, eu não sei se ele chegou a ser seu professor, o professor Jean Paulo Pereira de Menezes, tá? Que é professor de filosofia, tá? Ele deu aula de filosofia em vários colégios, públicos, particulares, faculdades, agora ele está na universidade, e ele escreveu o livro Pós-Modernidade, Algumas Palavras, tá? Então, se alguém quiser adquirir o livro do camarada, do nosso amigo, tá? Tem PDF disponível para quem não puder comprar, porque a gente socializa mesmo, se o negócio é socializar, né? Então, ele já disponibilizou lá, já deixou lá em PDF para quem quiser. E ele coloca, eu não li ainda, viu, Jean? Não sei se você está aí ou se você vai ver isso depois, mas eu não li o livro. Eu estou resolvendo umas coisas aí, mas eu prometo que eu vou ler e vou dar um feedback. E ele tem uma frase logo no começo aqui, Bia, que eu adorei, que é do Karl Marx, né? Onde ele diz, os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de forma diferente. Trata-se, porém, né, de modificá-lo. Né? As interpretações nós temos aí inúmeras interpretações, elas são precisas, elas são necessárias, porém é preciso mais do que analisar, interpretar, é transformar. E a transformação ela vem da luta, sim, ela vem do conhecimento, né, de cada um. E as pessoas precisam parar de segregar e de acharem que elas estão em canoas diferentes, porque elas não estão. Nós estamos todos no mesmo barco prestes a afundar, né, Bia? Sim, e aí quando você fala de que é importante transformar, né? Quando as famílias ocupam os terrenos vazios, né? Os terrenos privados, particulares, eles, na verdade, acabam mostrando, olha, a gente está aqui, né? Olha aqui, a gente está precisando, né? Então, quando eles incomodam, né, algum terreno particular, né, quando eles invadem esse terreno, na verdade, é fruto de um problema social, que já faz tempo que existe. E um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la, porque é verdade. Olha quanto tempo existem as favelas, né? De cortiço passou para favela, né? Exatamente. E hoje temos o nome favela, né? O primeiro morro, o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, né? Que teve a história, né, de composição dele por soldados, né, da Guerra de Canudos, por pessoas expulsas de cortiços, então várias composições, várias gente lá, gente lutando, né, pela gente. Exatamente. Exatamente, estamos todos na mesma luta. Bom, Bia, pessoal, né, eu quero agradecer mais uma vez a participação da Bia, maravilhosa, eu te desejo muito sucesso, viu, Bia? Parabéns pelo seu trabalho, nossa, sim, muito lindo mesmo. Obrigada, muito bacana. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, ou deixar aí, tá, pra gente, procura a Bia lá,
É... Bia Beatriz Carvalho Carvalho, Fotografia, que é mais fácil, vai, que essa eu lembro. fotografia, tá? Para fazer perguntas sobre o trabalho da Bia, para saber como que está indo esse projeto, e vamos torcer para que realmente dê certo esse projeto. E quem sabe quando ele estiver implantado, Bia, e for uma coisa bem bacana, e você for lá fotografar, a gente não volta aqui para falar desse projeto, né? Que essa Nossa, comunidade seria está muito mais que bom. merecendo, passou da hora, né? Passou da hora. Aham, 8 anos sim. a gente sabe que tem 100, tem 200, né? Nós estamos aí a É, 300, mas tá difícil, né, gente? Vamos acelerar isso aí para as pessoas poderem ter uma condição de vida melhor. E Bia, uma ótima noite para você e muito obrigada, obrigada, Glaucia. tá Para bom? você E para o também, pessoal viu? que está aí Tchau, gente. assistindo, muito obrigada também, gente. Valeu. Beijo, Bia. Beijo.